Olá, olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Hoje a gente está aqui acompanhado do professor José Rivaí Macedo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde 1990 desde 1994, doutor em História pela Universidade de São Paulo em 1993, e autor de diversos livros, entre eles uma recente publicação sobre História da África, pela editora Contexto. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Translate Entrevista. Aí, olha, o livro aí. Queria agradecer a sua participação aqui na entrevista com a gente e, enfim, passar a palavra para o Thiago. Bom, quero reforçar o agradecimento, é um prazer receber o professor Rivaí aqui nas nossas entrevistas e começar por uma pergunta que a gente tem feito a todos os nossos entrevistados, né? Que é como começou o seu interesse por história medieval, né? Como é que se deu isso? E eu acho que a gente poderia até alargar essa pergunta. Como se deu esse interesse por história medieval e como se despertou a fagulha para a história da África no meio do processo? Perfeito. Bom, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham por aqui. Essa pergunta me permite relembrar o início da minha formação, que foi um tanto instintiva, digamos assim. O motivo pelo qual eu me interessei pelos estudos medievais, pela história medieval, não tem nenhum acontecimento em particular. Aconteceu durante a minha formação no curso de graduação, mas essa formação tem algumas particularidades que eu gostaria de destacar aqui. Eu frequentei o curso de licenciatura em História numa universidade particular em São Paulo, chamada Universidade de Mogi das Cruzes, entre os anos de 1983 e 1985. A Universidade de Mogi das Cruzes, na época, era conhecida por ser um estabelecimento destinado à formação de jovens trabalhadores, na sua maior parte, e com um foco muito voltado para a licenciatura. O curso de História que eu frequentei, na Universidade de Mogi das Cruzes, me deu uma licenciatura em História. Foi um curso com várias limitações, pouca preparação para pesquisa, então o curso em si não me possibilitou um interesse por qualquer campo da história. Então, o curso em si, não, mas algumas pessoas que eu conheci lá, sim. Uma das professoras da Universidade de Mogi das Cruzes chama-se Ivone Marques Dias. Ela foi a minha professora de História Medieval e eu atribuo a ela a responsabilidade de ter me cativado para esse campo. Então, foi na disciplina de História Medieval que eu entrei em contato com autores clássicos, né, considerados clássicos, como Marc Bloch, Georges Duby, Jacques Le Goff, e comecei a ter a minha atenção chamada para os estudos medievais. Então, por um lado, foi, portanto, durante o período de formação. Por outro lado, teve que ver com oportunidades de formação que me foram oferecidas na época. Na época em que eu me formei no curso de graduação e me inscrevi para a pós-graduação na Universidade de São Paulo, que foi onde efetivamente eu realizei meus estudos, não havia processo de seleção. Então, na verdade, tudo dependia de uma entrevista do pretendente com o provável orientador. A pessoa com quem eu podia, naquele momento, 1985, estabelecer contato era, e foi efetivamente, o professor José Roberto Mello. O professor José Roberto Mello, que era amigo pessoal da professora Ivone Marques Dias. Foi ela que me falou a respeito dele, da possibilidade de se fazer a pós-graduação sob orientação dele. A partir daí, e desse contato estabelecido, eu tive que me submeter a várias provas que o próprio professor, né, José Roberto, me fez submeter, né, e tive a possibilidade de começar o curso de pós-graduação, inicialmente, né, um curso de mestrado na USP, que depois foi transformado num curso, foi adaptado, né, para um curso de doutorado direto.
no momento em que o trabalho de pesquisa mostrou que tinha possibilidade de ir além de uma dissertação de mestrado. Então, o meu interesse por história medieval começou, primeiro, por uma curiosidade, como eu procurei dizer, e depois por uma abertura de possibilidades. Na ocasião em que eu estava concluindo o curso de História, a minha preferência era por História do Brasil, por uma questão política, por uma questão de interesse temático mesmo. Mas a possibilidade de acesso a um curso de pós-graduação em História do Brasil numa universidade gratuita, naquela ocasião, era muito remota. Eu não tinha os conhecimentos necessários, não tinha forma de aproximação necessária, e agora, me lembrando, posso dizer que também não tinha a formação necessária para concorrer para uma vaga que seria muito mais disputada, com certeza. Então, na verdade, eu levei do curso de graduação muita vontade, mas não levei experiência de pesquisa, conhecimento adequado para realização de pesquisa, ainda mais de pesquisa num campo que exige uma certa especialização, como é o caso do campo dos estudos medievais. Isso tudo eu tive que correr atrás durante o próprio curso de graduação como professor, porque depois que eu me formei no curso de História, logo depois eu já estava lecionando. Na verdade, para dizer a verdade, eu já comecei a lecionar, né, no que hoje nós chamaríamos de ensino fundamental, quando eu estava no último ano da faculdade. E isso foi a minha condição de sobrevivência. O ensino, a minha trajetória como docência é o meu campo de trabalho. Eu vejo sempre vi dessa maneira. E é dessa maneira que efetivamente as coisas transcorreram. Então, eu tive que realizar o curso de pós-graduação, trabalhando, né, numa parte do tempo tive bolsa de estudo, descobri naquela ocasião que bolsa de estudo não era apenas isenção de pagamento, mas era também um financiamento. Para mim foi uma grande novidade. Eu tive bolsa da CAPES, depois tive bolsa da FAPESP durante um tempo, mas no outro tempo tive que trabalhar e realizar, lecionando e realizar os estudos e também escrever, porque eu comecei a escrever obras didáticas e paradidáticas já durante o próprio curso de graduação. Isso leva a uma situação que é talvez peculiar na minha trajetória desde o início, que é uma atenção que eu nunca deixei de dar para as questões de ensino de história, seja qual área eu estiver atuando e seja qual tema eu estiver pesquisando, sem deixar, por outro lado, de ter a atenção necessária para questões específicas de pesquisa, que é quase como uma condição para a sua sobrevivência dentro do campo, e o respeito, o reconhecimento pelos pares e tudo mais. Então, isso já vem, de alguma maneira, acontecendo na minha trajetória desde o início. E eu concluo, então, essa primeira questão que me foi formulada, dizendo que a opção, né, ou a aproximação com o campo dos estudos medievais não foi necessariamente por uma simpatia pessoal minha, mas foi por uma oportunidade que me foi oferecida, que é uma possibilidade que me foi oferecida de trabalho e de formação, e que eu tive que agarrar com unhas e dentes, que era o que me parecia possível naquele momento. Para vocês terem ideia, quando eu comecei os meus estudos na USP, na verdade eu convivi com pessoas que tinham qualificações bem melhores que a minha e condições de realizar as atividades de pesquisa bem melhores que a minha. Na verdade, o curso de graduação que eu frequentei, não falo mal dele, foi um curso que me permitiu viver e realizar as coisas que eu realizei, mas ele, por não ser destinado ao bacharelado, ele não tinha disciplinas que são fundamentais, como metodologia de pesquisa, ele não tinha uma disciplina voltada especificamente para a discussão historiográfica, ele tinha uma disciplina chamada Introdução à História, que era uma disciplina muito genérica. Então, muitos elementos que são básicos, né, para a realização de uma pesquisa erudita, consistente, eram muito distantes para mim durante essa formação na graduação. Ela teve que ser acumulada
correndo contra o tempo dentro do próprio curso de pós-graduação. Quando eu saí, né, portanto, da graduação e comecei a trajetória na USP, o meu orientador me quase que colocou como uma exigência dessa aceitação que eu frequentasse as disciplinas de História Medieval na USP. Então, eu frequentei 2 disciplinas com ele. Isso ajudou em parte, mas não ajudou na parte, digamos assim, da estruturação, né, mesmo do métier, né, de como realizar a pesquisa e tudo mais. Isso demandou um certo tempo e, bem, enfim, eu soube aproveitar esse tempo da melhor maneira possível e realizar as tarefas, as atividades como o pretendido, tanto que aquilo que seria uma dissertação de mestrado foi aceita, né, e foi defendida como tese de doutorado. Fantástico, professor. Obrigado pela compartilhar essas etapas que são tão pessoais, né, e que às vezes a gente se baseia tanto pelos lates da vida, né, e a gente perde essa trajetória tão pessoal e tão específica. Então, muito obrigado por partilhar com a gente. Se você me permitir... Se vocês me permitirem, na verdade, quando o Tiago perguntou, ele pediu também que eu fizesse a conexão com a África, né? E, na verdade, eu encaminhei a resposta para isso, mas não cheguei a essa parte. Então, o que eu queria dizer é isso. A minha preocupação com o ensino, que eu mencionei anteriormente, que permaneceu durante a minha carreira como pesquisador medievalista, me fez perceber, a partir de um certo momento, que tão importante quanto o ensino de história medieval no Brasil era e é também o ensino de história da África e dos afro-brasileiros. Sobretudo depois que, em 2003, uma lei federal estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de história da África e da cultura afro-brasileira. A partir de 2003, 2004, então, a minha atenção passou a ser chamada para essa questão que é política, que é ética, que é, enfim, que é socialmente relevante. Mas eu me mantive no campo de estudos medievais como pesquisador durante alguns anos, associando a essa trajetória como pesquisador uma construção gradual de um professor preocupado com a valorização da história africana. O meu envolvimento mais direto com docência em história da África antiga, né, das sociedades africanas antigas, começou no ano de 2007. A partir daí eu comecei a incluir, né, nas disciplinas, além das disciplinas de história da Idade Média Ocidental, que é a disciplina que havia, né, na época, no currículo da URGS, e Idade Média Oriental, eu passei a incluir, então, disciplinas opcionais vinculadas a sociedades africanas antigas ou pré-coloniais, ou como alguns chamam, né, África pré-colonial. Então, isso começou a acontecer. E, a partir de um certo momento, aí a minha aproximação foi integral, né, para o campo dos estudos africanos. Mas o que vincula, portanto, tanto a minha trajetória no campo dos estudos medievais, quanto no campo dos estudos africanos, é o reconhecimento da importância conjunta que deve ter a pesquisa, mas também o ensino. Por conta disso, eu sou autor de vários livros paradidáticos até o início do século XXI, ligados à história medieval, mas também passo a ser autor, durante o século XXI, de obras paradidáticas vinculadas ao ensino de história da África. Inclusive, a última publicação pela editora Autêntica, que é um dicionário de história da África, século VII ao século XVI, com o erudito, né, pesquisador e músico Ney Lopes, que é um pesquisador importante de estudos africanos e afro-brasileiros. Então, ou seja, para fechar agora, eu creio, a questão que foi colocada, acho que tem uma linha de continuidade que liga os estudos medievais aos estudos africanos, na minha trajetória pessoal. E essa linha de continuidade ela tem que ver com o reconhecimento da centralidade do ensino de história, em primeiro lugar, e do ensino de história da África e dos afro-brasileiros, em segundo lugar, porque eu sinto que a conexão
do trabalho acadêmico com a sociedade, que eu sempre valorizei, muito provavelmente devido às minhas origens, que nunca foram esquecidas, que eu acho que não devem ser esquecidas, ela se faz pelo ensino, e não necessariamente apenas pela pesquisa acadêmica. São instâncias tão importantes, uma quanto a outra, para o desenvolvimento social. E eu sinto que, na maior parte das vezes, uma delas acaba sendo mais privilegiada em detrimento da outra. Mais uma vez, reforço o agradecimento pela compartilhar a trajetória pessoal. Eu ia mesmo insistir nessa questão da passagem para os estudos africanos, mas que bom que o senhor já complementou. E aí, uma questão que aparece para a gente, eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar bastante sobre isso ao longo dessa entrevista hoje, é que, ainda que o senhor tenha trabalhado com temas muito variados das sociedades africanas pré-coloniais, nessa África antiga, enfim, o senhor sinaliza no seu próprio currículo Lattes que o interesse primordial se dá ali na história da África entre os séculos XIII e XVI. E a questão passa a ser para a gente, bom, essa cronologia, talvez por acaso, talvez não, é muito próxima com a cronologia tradicional da Baixa Idade Média. E aí uma pergunta que a gente queria fazer, bom, quais os interesses que te levaram, então, a focar nesse período específico? Tem alguma relação com a trajetória medieval, ou não tem nada a ver com uma coisa com a outra? Enfim, se o senhor puder compartilhar, vai ser fantástico. Com certeza. Obrigado pela questão. Não posso negar que tem. As minhas preferências de pesquisa, em geral, em estudos africanos, têm sido dentro de uma cronologia correlata ou quase correlata com a cronologia da chamada história medieval europeia. Entretanto, embora haja essa correlação cronológica, tem um distanciamento metodológico e um distanciamento epistemológico que me obrigaram a me distanciar daquilo que se costuma chamar como medievalística. Existe uma correlação temporal, não resta dúvida. A minha preferência por ela não tem que ver necessariamente com um comodismo de um conhecimento acumulado em estudos europeus, mas tem que ver com o fato de que, do ponto de vista epistemológico, a discussão sobre os condicionamentos do nacionalismo, das identidades nacionais europeias, elas são chaves para entender os estudos medievais e o papel que esses estudos medievais efetivamente têm na constituição de uma memória ou de uma identidade europeia, ou de uma identidade dos países europeus. Isso tem sido objeto de discussão há bastante tempo, pelo menos por alguns estudiosos especialistas em Idade Média. E é uma discussão efetivamente importante. O quanto que a identidade europeia se vincula com certas concepções ou noções que se possa ter em relação a uma Idade Média. Estou pensando aqui em Idade Média enquanto uma construção, não necessariamente como um campo de estudos. Estou pensando aqui na linha do Jacques Herz, da Idade Média, a invenção da Idade Média, o do Alain Garreau, o futuro de um passado incerto, quer dizer, todo um debate que se faz sobre os sentidos da Idade Média e os usos que se pode fazer dele. Nesse sentido, existe uma certa correlação cronológica com as minhas preferências de pesquisa e de aproximação com a África. Mas os motivos não são os mesmos. Porque se, para os estudos medievais, a Idade Média pode ser lida ou discutida a partir das interferências, das identidades nacionais, para o caso da África, é a questão colonial, é o fato colonial que tem que ser colocado no centro, na minha opinião, e não uma perspectiva nacional, porque a perspectiva nacional para os estados africanos contemporâneos surge justamente no contexto da descolonização, que é muito recente. Em alguns casos, inclusive, essa descolonização não se completou até o momento
e em alguns casos não ocorreu. Então, o fato colonial, aquilo que o Georges Balandier, um africanista, chama de situação colonial, é algo que deve ser considerado central na abordagem dos estudos africanos. Se assim o é, por que a minha preferência por estudar períodos anteriores ao século XVII? Não são períodos anteriores especificamente ao século XV ou XVI, mas ao século XVII. Porque são períodos que permitem estudar as sociedades africanas fora de paradigmas, fora de condicionamentos ou de enquadramentos que, não obstante, se tornaram condicionantes da história africana nos séculos posteriores. Tem que ver, portanto, com a possibilidade de estudar sociedades africanas ainda não marcadas por uma perspectiva de ocidentalização, de lusitanização, embora tivessem contatos com outros modelos culturais hegemônicos, de origem árabe, de origem oriental. Mas, então, essa possibilidade, ela leva a pensar o funcionamento dessas sociedades fora de categorias mentais, fora de conceituações, fora de pressupostos que nós estamos habitualmente, nós tendemos habitualmente a fazer quando concebemos a história, numa perspectiva condicionada por categorias mentais que são europeias. Evidentemente, é impossível, né, chegar na conceituação de sociedade sem usar categorias, sem usar conceitos, sem usar, enfim, um repertório que foi pensado pelo Ocidente. Eu não estou pretendendo fazer isso aí. Mas a minha intenção é, pelo menos, estabelecer um diálogo a partir de fontes, a partir de problemas, em que certos processos de centralização, certos processos de organização social tenham uma autonomia que permita ao historiador buscar a diferença e não pontos de igualdade com a nossa sociedade. Isso do ponto de vista metodológico. Então, os estudos africanos, eles colocam algumas exigências comuns com que os estudos medievais ou outros campos de estudos especializados colocam. Conhecimento de línguas, ou pelo menos o tratamento de línguas, o estudo detalhado, né, das fontes e os problemas que especificamente essas fontes, né, colocam como desafio para a pesquisa, a discussão sobre cronologias, sobre contextos, problemas, né, correlações, comparações, todos esses elementos fazem parte, digamos, daquilo que o Michel de Certeau chama de operação historiográfica, né? Está presente também dentro dos estudos africanos, não resta dúvida. Mas o pressuposto é que as sociedades africanas, fora dos contatos com o Ocidente latino, sobretudo do século XV em diante, passou por processos históricos, teve dinâmicas históricas que não são exatamente as mesmas, ou que não funcionaram, né, da mesma maneira como aconteciam no Ocidente. Buscar essas especificidades africanas exigem, na minha opinião, pensar os estudos africanos de uma forma autônoma, e não por uma lente que acaba sendo uma lente dos colonizadores. Porque o campo dos estudos africanos, quando nasce no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, nasce a partir da Europa, num período justamente em que os europeus colonizavam a África. Então, o modo de fazer história na África pode ser exatamente o mesmo modo de se fazer história na França ou na Inglaterra. Muitos trabalhos de historiografia africana reproduzem essa perspectiva, sem levar em conta particularidades daquela sociedade. Isso também não é uma situação exclusiva da África. Se nós pensarmos as sociedades escandinavas, se nós pensarmos as sociedades eslavas, se nós pensarmos as sociedades da Ásia Central no período medieval, nós veremos que tem particularidades muito grandes em relação às leituras que muitas vezes foram feitas sobre elas a partir de um prisma habitual, né? Que é o prisma eurocêntrico, no sentido não da Europa como um todo, mas da Europa Ocidental, né? Uma parte específica da Europa Ocidental. Então, esse distanciamento, ele me parece que, do ponto de vista metodológico, era necessário. Tem também uma questão política e ideológica
aí colocado. Porque o campo dos estudos africanos, na sua maior parte, é constituído por trabalhos, por pesquisas, por reflexões de um período em que as sociedades africanas estiveram conectadas ao mundo europeu. Seja a partir das questões do tráfico transatlântico, estuda-se menos, né, o tráfico saariano, muito pouco o tráfico índico, então estuda-se muito o tráfico atlântico, seja no próprio período colonial ou no período contemporâneo. Momentos que, embora tenham um volume muito grande de estudo, correspondem cronologicamente a um período muito pequeno da história africana, porque se refere, na verdade, a um período posterior ao século XVI. São 500 anos de um processo histórico que começa com o aparecimento do gênero Homo. Então, aquilo que se chama de história da África pré-colonial é quase tudo da história africana. Mas fica parecendo que está apenas esperando o colonialismo. Então, é uma história cuja estruturação, África pré-colonial, África colonial e África independente, coloca o fato colonial no centro. Não é que não se tenha que refletir sobre esse fato colonial, não é que não se tenha que refletir sobre a vinculação da África ao sistema mundial moderno e contemporâneo. Isso precisa ser feito e deve ser feito. Mas é preciso que se insista também, e aí entra a questão política e ideológica, nas sociedades africanas ainda não completamente conectadas ou ainda não completamente inseridas dentro desse sistema, para que se possa acessar, tanto quanto possível, processos históricos, situações históricas em que a África e os africanos possam falar por si próprio e agir por si próprio, e não como resposta ou como reação, resistência, ou o que quer que o valha, a processos que são exteriores a ela. Nesse sentido, a minha insistência no período anterior ao século XVII é porque me parece que, do ponto de vista social, e aí voltamos à questão do ensino, voltamos à questão da Lei 10.639, da LDB, que torna obrigatórios os estudos africanos e afro-brasileiros, a história, né, africana e afro-brasileira, é importante que se possa produzir conhecimento e divulgar conhecimento dessas sociedades africanas por elas próprias, para que essas leis, né, essa legislação, que é uma legislação antirracista, que tem justamente uma finalidade de valorização do continente africano, não acabe funcionando ao contrário, isto é, insistindo apenas nos processos de dominação, ou mais nos processos de dominação, ou de resistência, e menos nas perspectivas africanas por elas próprias. Esse foi sempre o grande desafio, buscar uma história internalista, o que não significa necessariamente buscar uma história condicionada apenas ao que dizem autores africanos, não é isso. Eu não acredito, como pesquisador, como erudito, que o conhecimento possa ser detido por apenas um ou outro grupo, né? Então, não se trata disso, mas se trata de tentar compreender essas sociedades a partir de dentro delas. Como se coloca também uma exigência de compreensão das sociedades europeias, porque na maior parte das vezes eu achava que estava estudando as sociedades europeias do período medieval, mas eu estava estudando, na maior parte das vezes, representações dessas sociedades pela igreja, por membros da igreja, ou, a partir de um certo momento, por representantes de poderes, enfim. Na verdade, no período que eu estudava a Idade Média, a minha grande ânsia era por me aproximar do mundo camponês, era por me aproximar do mundo, né, fabril, do mundo das corporações, do mundo, enfim, das camadas populares, ou dos mundos menos, né, intoxicados pela perspectiva do universalismo cristão, que efetivamente havia. Mas aí havia condicionamentos das fontes medievais, assim como há condicionamentos das fontes disponíveis para o estudo das sociedades africanas.
São condicionamentos, portanto, da mais variada procedência, que exige do pesquisador e do professor movimentos no sentido de lidar com essas fontes, nos limites que elas têm, explorando as possibilidades que elas podem oferecer para uma aproximação não apenas simpática, mas uma aproximação empática, né? Tentando se colocar no lugar daquelas pessoas. Bom, para finalizar, não finalizar, mas enfim, para fechar, né, essa reflexão, eu diria que essa possibilidade de aproximação com as sociedades africanas, elas ganham um sentido, me parece, maior para os africanos que estão em situação de diáspora no Brasil. Os africanos e africanas que estão em situação de diáspora no Brasil, que são os afrodescendentes, que são as pessoas para quem a África não é um continente distante, mas a África é uma memória muito viva, muito próxima. A África é uma matriz, né, presente o tempo inteiro. Então, é pensando nessa conexão que me preocupam, né, o estudo das sociedades africanas antigas. Não apenas as sociedades com as quais o Brasil teve um contato mais direto, que são as sociedades atlânticas, né, seja de matriz Banto, seja de matriz Fon, Ajá-Fon e Yorubá, mas outras sociedades com as quais diretamente o Brasil não teve contato, mas que podem trazer, né, contribuições importantes para se entender o papel da cultura africana, do pensamento africano, enfim, o papel da África na história do mundo. Não apenas como reservatório de escravos, não apenas como reservatório de matérias-primas, mas como sociedades, povos, estados que têm dinâmicas próprias, que têm uma história, que têm, enfim, formas de interação com o mundo. Acho que é um pouco por aí. Bom, obrigado, professor. Enquanto você falava, primeiro dizer que a gente partilha do mesmo sentimento de tentar resgatar esses subalternos que foram silenciados por séculos, primeiro no seu tempo e depois um duplo silenciamento, né? Primeiro um silenciamento do seu próprio tempo e depois um silenciamento da historiografia. Então, nós também partilhamos essa ideia, né? E eu pensando também na Lei 11.645, né, que também promove esse resgate e amplia, né, para os povos ameríndios, né? Então, o quanto de trabalho a gente ainda tem para fazer. Você me permite, Thiago? Eu creio que foi no ano de 2004 que eu escrevi um capítulo para um livro coordenado pelo professor Leandro Carnal, pela editora Contexto, chamada A História na Sala de Aula. Acho que o título é esse, A História na Sala de Aula. Sim, e ele me convidou, na época, o Leandro Carnal, aliás, foi um colega meu do tempo de pós-graduação, né, nos anos 90. Então, eu fui colega do Leandro Carnal, do Mário Jorge, da Nery, de Barros, né, do Rui, tantos nomes importantes, né, para a formação, né, da acadêmica do medievalismo brasileiro. Então, o Leandro me convidou para escrever um capítulo sobre a questão do ensino de história medieval. E eu me lembro que naquele momento, portanto, em 2004, que eu estava completamente envolvido com a Idade Média, o meu argumento nesse capítulo é que se admite a importância da Europa para a formação brasileira, o ensino de história medieval no Brasil deveria valorizar e colocar como elemento de centralidade a Península Ibérica. E não, digamos, uma história eurocêntrica, embora ligada à Idade Média, como em geral acontecia nos livros didáticos. E acontece até os dias de hoje nos livros didáticos. Porque o meu argumento naquela época continua a ser, de certa forma, o mesmo. O de que, do ponto de vista da formação de uma consciência histórica, o papel que a Península Ibérica tem é marginal na nossa formação escolar. Eu não estou reivindicando um conhecimento factual da história de Portugal ou da história da Espanha,
mas o quanto essa tradição ibérica é efetivamente aquela que atuou fortemente na formação da sociedade brasileira. E não a perspectiva de romanização, na verdade, ela vem com a igreja do século XIX em diante. É toda a questão do padroado, enfim, tem todo um dado histórico que eu já argumentava naquele momento. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você chamou atenção para a Lei 11.645, na verdade, a Lei 11.645, ela atualizou a Lei 10.639, que tornava obrigatório o ensino de história da África e cultura afro-brasileira. A 11.645 atualiza, introduzindo também a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena. E ambas são incorporadas na LDB, que reconhece a obrigatoriedade dessas instâncias. E por quê? Com o sentido de equilibrar na formação da consciência social brasileira através da escola, no caso, uma perspectiva que permita o reconhecimento do aporte europeu, pela via ibérica, no meu argumento anterior, mas o aporte indígena e o aporte africano. Mas não esses aportes como contribuições de culinária, contribuições disso, daquilo, essa perspectiva exótica, mas que permita a perspectiva do aporte cultural no nosso modo de ser, na nossa formação completa, né? Então, são iniciativas que visam, portanto, mostrar de uma outra maneira e bastante radical por que nós não somos nem eminentemente europeus, nem eminentemente africanos, nem eminentemente indígenas, mas nós trazemos elementos na nossa formação dessas três matrizes, né, que do ponto de vista escolar e mesmo do ponto de vista acadêmico aparecem sempre desequilibrados, com uma grande vantagem, eu diria, com uma vantagem quase de 9-1 ou de 8-2 para a Europa em relação à tradição indígena e tradição africana. É esse equilíbrio que nos pede, na minha opinião, um posicionamento político. Esse posicionamento político não é, evidentemente, partidário, não é institucional, mas é um posicionamento político no sentido de que, se militamos tanto por uma sociedade diferente, como é que nós podemos contribuir para fazer essa diferença se nós continuamos a pensar essa sociedade como os colonizadores pensaram desde o momento da nossa formação? Nesse sentido, eu venho pensando muito seriamente, nos últimos anos, sobre o papel do colonialismo interno na nossa sociedade. Enquanto nós estamos discutindo o colonialismo como se fosse um fenômeno de fora, da África, da Ásia, o colonialismo está presente aqui, nesse momento. E, nesse sentido, a universidade desempenha um papel importante como sustentadora desse colonialismo interno, ao continuar pensando a nossa realidade a partir de pressupostos que são pressupostos eminentemente eurocêntricos, naquele sentido de eurocentrismo. Não o eurocentrismo geográfico da Europa, mas um eurocentrismo enquanto forma de pensamento de centro, né? Que o Samir Amin desenvolveu muito bem no livro O Eurocentrismo, já nos anos 80. Ele trazia essa reflexão. Então, eu acho que esses pontos que explicam a dimensão política de algumas opções. E, nesse sentido, é que eu fiz bastante questão, a partir do momento em que, formalmente, eu deixei de orientar estudantes dentro do campo dos estudos medievais, de me distanciar também de atividades, enfim, que estivessem vinculadas a esse campo profissional, até para a afirmação do campo dos estudos africanos e o reconhecimento dele. Reparem que na classificação de áreas de conhecimento do CNPq, por mais que, durante muito tempo, em cada disciplina que eu ministrava em Idade Média, eu tivesse que começar
defendendo, né, que a Idade Média não foi a Idade das Trevas, que a Idade Média não foi a época do atraso, que foi uma época importante, né? Por mais que houvesse aquela defesa, no campo, na classificação das áreas de conhecimento do CNPq, a Idade Média é um período reconhecido. O quadripartismo histórico, que nos falava Jean Chesneau, no livro Façamos Tábula Rasa do Passado, que é um livro que foi muito pouco debatido, na minha opinião. Merecia ser bem mais debatido. Sobretudo o capítulo que ele chama As Armadilhas do Quadripartismo Histórico. Então, esse quadripartismo está mantido nas áreas de conhecimento do CNPq. Mas não tem uma área nem de história africana, nem de história afro-brasileira. Então, esse não reconhecimento de um campo específico é um ponto, não o único, mas é um ponto significativo, para mim, das continuidades dessa perspectiva eurocêntrica, por mais que a gente critique essa perspectiva. Então, nesse sentido, é necessário afirmar os estudos africanos, e aí a gente pode brigar entre nós, como africanistas, se são estudos africanos mais atlânticos, se é mais da África Oriental, se é do Índio, mas o reconhecimento do campo, como um campo específico. Eu me lembro que, se me permitem, é uma entrevista pessoal, né? Então eu estou me dando bastante a liberdade de fazer esse comentário. Eu me lembro que na época em que houve o meu desligamento formal, né, da área de estudos medievais na USP, houve uma reunião plenária em que isso foi decidido, e nessa mesma reunião um indicativo de vaga para a história medieval foi dado, e a seguir um concurso foi aberto e um profissional para lecionar a história medieval foi contratado. Então, nessa reunião, eu me lembro que uma colega de setor, né, do então setor de Idade Média, falou: mas você vai inclusive mudar de sala, né? Vai mudar de gabinete. Eu dizia: olha, não é nenhuma questão pessoal, mas eu gostaria sim. Porque essa ruptura não é porque eu não reconheço a importância de Idade Média, o papel que a Idade Média tem como de sofisticação metodológica, nada disso. Mas é preciso um reconhecimento e uma formação de campo. Eu não queria, como não quero até os dias de hoje, pensar, que as pessoas pensem a meu respeito como o Rivair passou a trabalhar com Idade Média na África. Por uma simples razão, não houve Idade Média na África. Se já há um debate se houve Idade Média na Europa, agora imaginem na África, assim como na Ásia, na Índia, ou seja lá o que for. Então tem uma questão epistemológica central aí colocada. E ela é imediata. E é esse imediatismo que me levou numa posição de privilégio, como professor universitário, num espaço de privilégio, na sua maior parte ocupada por brancos, de poder fazer uma escolha política, como um intelectual negro, como um pesquisador negro, e por uma razão evidente, que era, dentro de uma perspectiva de ações afirmativas, afirmar também a pesquisa, afirmar também o ensino, afirmar, enfim, a partir de dentro do mundo acadêmico, tendências que eram tendências minoritárias, como vocês bem apontaram aí. Então, eu acho que é isso. Houve, portanto, uma questão posicionada, embora só o posicionamento não é suficiente. Ele depende de uma base de erudição, de uma base epistemológica, de uma base, enfim, de estudo, que permita uma afirmação do campo não apenas por um discurso de importância, mas como um campo que tem uma natureza própria, que tem contribuições importantes a dar para o conhecimento. O meu pressuposto ao passar para o campo dos estudos africanos sempre foi o de que é preciso abandonar a ideia de que nós temos uma afinidade com a África. Nós não temos uma afinidade com a África. O Estado brasileiro tem afinidade com estados africanos. Os comerciantes de escravos brasileiros tiveram afinidade com reis, né, com intermediários africanos no período do tráfico. Então, houve interesses comuns, isso certamente houve. Mas nós não temos afinidade com o continente africano. Porque os povos africanos que foram arrancados de lá pelo tráfico foram forçados a romper culturalmente com o continente, pela cristianização,
pela perseguição às suas matrizes culturais. Eles resistiram, é uma outra história, é uma história de resistência. Então, existem conexões dos afro-brasileiros com algumas sociedades africanas, e ainda assim em situação de diáspora, que muda tudo. Então, o pressuposto dessa afinidade brasileira com a África nos leva, na minha opinião, a um caminho perigoso, que é um caminho de achar que, estudando documentos relativos à África, eu esteja fazendo estudos africanos, como eu posso estar fazendo estudos sobre tráfico, ou estudos sobre a ação europeia na África. Então, partindo do pressuposto que nós não conhecemos as sociedades africanas, que elas têm particularidades, que elas têm especificidades, que elas têm originalidades, e, sobretudo, que elas têm formas de organização que podem ser parecidas ou não com as nossas, aí me parece que a possibilidade de nos vermos na África diminui e a possibilidade dos próprios africanos aparecerem se fortalece. E ao reconhecermos a especificidade das sociedades africanas, no que elas eram por elas próprias, nós poderíamos identificar de uma maneira mais, me parece que justa, aquilo que continuou em condição de diáspora dentro do sistema mundial contemporâneo e aquilo que foi alterado. Que, no fundo, é o movimento da análise histórica, como sempre, as continuidades e as descontinuidades, as continuidades e as rupturas. Então, é você reconhecer processos e dinâmicas históricas, tanto na África quanto na diáspora. Porque ficar só no continente africano e achar que você cumpre a lei ou que você está fazendo algo inovador, estudando modelos, né, africanos pela nossa lente, eu acho que não exigiria um esforço tão grande como me parece que os estudos africanos exigem. Obrigado, professor, por complementar. Eu fiquei pensando uma série de questões aqui a partir dessa complementação. Mas, de certa forma, só para a gente tentar seguir uma ordem, a gente vai voltar a esse assunto provavelmente na próxima pergunta. Mas só para a gente poder seguir uma ordem, uma outra questão que a gente tinha para formular, é que você foi um dos primeiros a entrar na URGS, na área de História Medieval. Tem também a professora Cibele, que, se eu não me engano, entrou um ano antes. E aí a gente queria saber um pouquinho como é que foi essa construção da área de História Medieval na URGS. Como é que se deu esse processo? Sim. Teve apoio dos colegas? A questão de biblioteca? Tudo isso. Sim. Que envolve a recepção dos alunos? Olha, mais uma vez... Você sabe que em 2016 eu defendi a minha titulatura, né, no Departamento de História. Eu sou hoje professor titular, e no meu memorial eu tive que lembrar e passar por todas essas questões que vocês estão me colocando. E eu me lembro que eu comecei o meu memorial dizendo que desde a minha formação até um certo momento as coisas foram acontecendo. Então, eu disse que as coisas aconteceram comigo um pouco como a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, e eu fui sendo levado. Porque, na verdade, eu poderia agora, nesse esforço de uma ego-história, né, lembrando aquele livro, aquela coleção lá dos anos 90, Ensaios de Ego-História, eu poderia dizer, de uma forma elaborada, de um ponto de vista institucional, como as coisas se deram, a partir do que vocês me perguntaram. Mas a verdade é que, quando eu fui contratado em 1994 na URGS, a vaga para a qual eu concorri era de História da Cultura. Não era de História Medieval, era de História da Cultura. As primeiras disciplinas que eu lecionei foram de História da Cultura Ocidental e de História da Cultura Latino-Americana. Acontece, porém,
E aí entra o que vocês disseram, que a professora Cibele de Almeida, que foi minha colega durante muito tempo na área de estudos medievais, ela estava afastada naquela ocasião para fazer o doutorado na Alemanha, coisa que efetivamente aconteceu alguns anos depois. Então, no momento que eu cheguei, não tinha professor na área de Idade Média. E lecionar nessa área colocava dificuldades para os demais colegas. Significa, portanto, que desde 1995, o departamento não fez objeções que eu lecionasse na disciplina de História da Idade Média, desde que eu cumprisse os meus compromissos com a disciplina obrigatória de História da Cultura. Então, durante um certo tempo, eu dividi esses dois setores, História da Cultura e História Medieval. A partir do momento em que eu passei a fazer parte do programa de pós-graduação, as possibilidades de formação mais qualificada em História Medieval começaram a aparecer. Mas, ainda assim, as primeiras dissertações de mestrado que eu orientei não foram em estudos medievais. A minha primeira dissertação de mestrado, na verdade, o tema de estudo era sobre a questão da execução de escravos em Porto Alegre no século XIX. A dissertação chama-se Rua da Praia ou Rua da Forca. Então, veja só, então, mesmo não estando trabalhando com a África, nem com história afro-brasileira, mas no momento em que um candidato pretendia desenvolver essa temática, eu aceitei a orientação lá em 95, 96. As minhas primeiras dissertações de mestrado, elas, em estudos medievais, aparecem no final da década de 1990, início já do século XXI. A minha primeira dissertação de mestrado tratava justamente das lembranças, né, do messianismo carolíngio na Guerra do Contestado. O título é A Gesta Carolíngia e o Movimento do Contestado. Então, era esse esforço de aproximação, né? A partir de 2001, 2002, que começam a surgir dissertações específicas dentro dos estudos medievais. Então, houve um tempo, portanto, em que eu tive que atuar sozinho como professor de História da Cultura, lecionando as disciplinas obrigatórias de Idade Média e com algumas disciplinas que permitissem despertar o interesse de alunos e alunas para temáticas medievais. Embora a minha tese de doutorado tenha sido sobre estudos medievais franceses, né, eu nunca dei continuidade ao tema da tese. Eu nunca orientei nenhuma dissertação ou tese sobre catarismo, sobre cruzada albigense ou sobre cruzada. Desde as primeiras dissertações, as temáticas, em geral, eram ibéricas. Seja por questão de condicionamento de documentação, seja também por um gradual interesse que eu passei a ter pela Península Ibérica. O meu primeiro projeto de pesquisa, que foi o projeto de aprovação no curso de História, chamava-se Riso, Cultura e Sociedade na Idade Média, que resultou na publicação de um livro, publicado pela editora da URGS no ano 2000, sobre o riso. Então, em termos de produção intelectual, eu creio que só esse livro tratava de uma forma mais formal, né, da história europeia convencional na Idade Média. As discussões sobre Igreja, França, Itália, Roma, Inglaterra, as demais preocupações, elas tendem gradualmente a se deslocar para a Península Ibérica. Já em 99, o meu projeto de pesquisa, que acho que foi o segundo ou terceiro, era sobre a questão dos mouros na Península Ibérica. Em 2001, eu fiz um estágio pós-doutoral, meu primeiro estágio pós-doutoral, em Portugal, sobre a questão dos mouros, sobre a supervisão do professor Antônio Henrique Oliveira Marques. Então, veja que já aí a questão do Magrebe começava a aparecer. Magrebe, afro-muçulmanos, essa questão da diferença, da diversidade, ela já começa a aparecer. Aos poucos, então, esse direcionamento foi acontecendo, tanto nas minhas pesquisas, quanto também nas orientações. Mas, certamente, eu fui a primeira pessoa a orientar estudos históricos medievais, porque o Rio Grande do Sul era, já naquela época, um polo importante de filosofia medieval, pela PUC, né?
com o professor Luiz Deboni, né, que era um nome importante, o professor Reinhold Ullmann, eram nomes que pesquisavam bastante, né? O professor Luiz Deboni traduziu a Suma Teológica, do Tomás de Aquino, enfim, tinha um grupo de estudos tomistas muito fortes na PUC, do Rio Grande do Sul. Mas na URGS não havia, naquela época, nem pessoas ligadas à filosofia ou literatura medieval. Eu acho que eu fui um dos primeiros, né, a fazer isso com uma dedicação mais exclusiva. E tendo a ser lembrado como iniciador desse campo aqui no Rio Grande do Sul. E é verdade. Acho que eu orientei várias dissertações, algumas teses de doutorado, e realizei eventos, né, eventos acadêmicos, enfim, atuei com docência, né, em disciplinas temáticas, né, específicas do campo dos estudos medievais. Fiz isso, portanto, durante um certo tempo, que eu considero que seja fortemente entre o ano 1997 e o ano de 2007. Então, nesses 10 anos, eu trabalhei exclusivamente com história medieval. Eu fui gradualmente abandonando a disciplina de História da Cultura, deixei de lecionar essa disciplina. Acho que foi em 1997 que a professora Cibele retornou da Alemanha. Então, em 98, nós fundamos o GT de Estudos Medievais da AMPU, do Rio Grande do Sul, que é um GT que existe até hoje. Então, nós fizemos um trabalho de parceria muito bom, enfim, muito legal. Acho que conseguimos agregar bastante gente. E algumas atividades foram atividades bem significativas, assim, do ponto de vista do impacto, né, da visibilidade. Sobretudo o Congresso de 2004, o chamado Os Pecados Capitais na Idade Média. Foi um congresso internacional, grande e tal, contou com números de especialistas importantes e tal. Pela ABREM, que eu representei durante muito tempo, inclusive entre 2001 e 2013, eu creio, eu fui secretário nacional da ABREM, então realizamos alguns eventos, realizamos o segundo encontro da ABREM, que acho que foi o maior encontro da ABREM até os dias de hoje, eu creio, um evento muito grande, pelo menos em termos de conferencistas, de apresentação de trabalho, foi um congresso muito grande, e, portanto, seja pela parte acadêmica, institucional, seja pela parte de docência, seja pela parte de pesquisa, esse trabalho de formação aconteceu. Porque só eu, até 2007, estava vinculado ao programa de pós-graduação. A professora Cibele, embora tendo voltado da Alemanha, demorou um pouco para defender a tese de doutorado dela e não tinha vinculação direta com o programa de pós-graduação. Então, nesse sentido, eu reconheço que houve, né, nesse período, uma abertura de campos, né, uma abertura de possibilidades, uma abertura temática para os estudos medievais. Quando chegamos em 2003, 2004, eu tinha a sensação de que o meu papel estava cumprido, porque começava a aparecer uma geração, vocês já apontaram bem no início da entrevista, uma geração não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, de uma forma geral, uma nova geração de pesquisadores com formação diferenciada, com possibilidades, né, que os programas de pós-graduação permitiam, de intercâmbios, de formação consolidada no exterior, alguns inclusive com toda a formação no exterior, não só com bolsa, né? Então surgia ali eu percebi que havia ali um movimento importante acontecendo na área de estudos medievais no Brasil, de consolidação, efetivamente, né? Então, o período dos pioneiros foi lá nos anos 70, 80, 90, esse período intermediário da geração dos anos 90 e início do século XXI, a qual eu me vinculo, estava se cumprindo, né? Já tinham pessoas que saíam da nossa formação, mas que estavam se encaminhando para outras questões, né? Para outras maneiras, inclusive, de trabalho com a Idade Média. Então, se por um lado eu tinha essa sensação de que a ideia de um esquecimento dos estudos medievais, dos estudos da antiguidade já não se podia colocar, por outro lado, tinha campos que precisavam ser abertos.
Tinham questões prioritárias que não estavam discutidas. E aí eu vinculo essa agora com o que eu falei anteriormente sobre o campo dos estudos africanos. Daí então talvez essa minha inquietação já foi se colocando de forma mais visível, né, nas minhas preferências de pesquisa, temáticas e tudo mais. Eu acho que em 2005 e 2006 já começa a aparecer alguns textos em que eu estou trabalhando já não exatamente com Idade Média, mas com aquilo que alguns chamavam de, entre aspas, heranças medievais no Brasil, na linha do Luiz Beckmann, né? Ou ressignificações da Idade Média no Brasil, noutra linha, e que eu chamava de uma Idade Média residual. Estudava os mouros e cristãos na Península Ibérica, como é que isso vem aqui para o período colonial brasileiro, a questão do cinema, né, representações do cinema, Idade Média, voltado para a questão do ensino. Então, eu sentia que o meu papel ali estava, se não resolvido, estava colocado, mas que haviam outros que podiam ser enfrentados. Acho que é um pouco por aí. Fecho essa questão dizendo assim, que eu fiquei muito satisfeito de ver que no momento em que eu saí do setor, formalmente do setor de Idade Média, do Departamento de História, quem foi aprovado no concurso e foi, enfim, se tornou meu colega de departamento é o professor Igor Teixeira, que tinha sido me orientando no mestrado, que tinha sido me orientando no doutorado, enfim, esse papel de constituir um grupo, né, de constituir uma rede, de constituir um espaço acadêmico. Com a contratação do professor Igor Teixeira, eu senti que estava cumprido, que estava muito bem cumprido, como efetivamente está, né? Pelo papel que ele tem hoje dentro dos estudos medievais. E que eu podia ficar tranquilo para outras demandas e outras questões também eu passei a trabalhar. Muito obrigado, professor, pela, mais uma vez, compartilhar essa narrativa não só da trajetória acadêmica, mas isso tanto das questões pessoais que foram envolvidas nessa trajetória. Então, certamente está agregando muito assim, para essa construção da memória do campo no Brasil, que é o principal objetivo desse conjunto de entrevistas que a gente vem fazendo. E o senhor, ao longo da nossa conversa, mencionou diversas vezes a questão do ensino como algo muito central para o senhor, desde a tua formação lá em Mogi das Cruzes até a atuação na pós-graduação. E a gente conversou ao longo das perguntas sobre a trajetória de pesquisa, sobre como que os estudos africanos foram se inseridos nesse processo. O senhor fez agora vários comentários acerca da questão ibérica, da questão indígena, da questão africana. Isso leva, naturalmente, à questão do currículo escolar e, sobretudo, talvez do currículo universitário, que seja mais do âmbito da atuação do senhor. Então, nesse sentido, o senhor acredita que os currículos de história precisam ser repensados e é necessário, portanto, a gente promover algum tipo de descolonização dos cursos de história? E, se me permite fazer agregar uma questão, nessa proposição que o senhor fez da questão indígena, ibérica e da questão africana, se o senhor puder tratar um pouco de como o mito da democracia racial ainda aparece, né, muito forte nos livros didáticos, ou como é que esse processo se desenrola hoje, a gente ficaria extremamente agradecido. Ficaríamos extremamente agradecidos. Obrigado por me permitir trazer essa reflexão. Antes, eu me sinto muito tranquilo e à vontade de apresentar para vocês aqui uma narrativa em tom pessoal, né, em primeira pessoa, porque eu entendo bem isso, como é uma atividade que pretende constituir uma memória do campo, eu poderia encarar todas as questões de uma maneira mais acadêmica, no sentido, né, de neutralidade ou de uma visão empírica de dados, mas eu entendo que, se o fizesse, estaria privando, né, da memória do campo injunções ou questões que são centrais e que muitas vezes condicionam nossas escolhas. Em alguns casos, condicionam nossas escolhas ou simplesmente não tem peso, né, em escolhas que são feitas.
eu entendo que, no meu caso pessoal, os assuntos que eu pesquisei e que continuo a pesquisar, eles decorrem de muitas escolhas prévias, né? De muitos pressupostos. Mas, chegando na questão que me foi colocada, não tem dúvida alguma de que os currículos, seja do ensino fundamental e médio, sejam do ensino universitário brasileiro, são currículos colonizados. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. E por que eu digo que eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso? Porque, embora dos anos 80 para cá, desde a formação da ANPU, vários debates tenham sido promovidos no sentido de se repensar a maneira como o ensino de história é feito no nosso país, debates que antecederam as reformas educacionais, a constituição das diretrizes curriculares, a fundamentação da Lei de Diretrizes e Bases, e depois das chamadas legislação antirracista, que eu já mencionei aqui, os documentos que fundamentaram essa legislação. Então, embora tenha existido e continue a existir muitas iniciativas nesse sentido, não era mais para o ensino de história no Brasil continuar tão dependente de concepções que todos criticam, que todos reconhecem serem concepções etnocentradas. Não vou colocar só eurocentradas, já discutimos um pouco sobre isso, mas etnocentradas. Por que isso acontece? Não tem que ver, na minha opinião, apenas com a possibilidade dos docentes terem condições de enfrentar um estudo da história que levasse em conta uma abertura para a sociedade. Nós teríamos que fazer muito em relação à história dos povos indígenas. Não é só agregar acontecimentos, fatos ou massacres ou privações, mas é agregar contribuições, agregar processos históricos no nosso país ou fora dele, que, embora conheçamos enquanto pesquisa acadêmica por teses ou por dissertações, não estão incorporadas nos debates sobre ensino, não se colocam nos debates sobre ensino. Teríamos que enfrentar, inclusive, o problema da língua aqui também. Porque, no caso, de um ponto de vista da história indígena por ela própria, a própria língua, que nós chamamos português ou brasileira, é uma língua do colonizador para eles. Reconhecer o ponto de vista indígena, ou os pontos de vista indígenas em relação ao currículo, implicaria que nos interrogássemos da nossa posição em relação a uma forma social que faz sentido para nós, mas que não faz sentido para eles. Por exemplo. Agora, nos governos anteriores, os governos petistas, dentro do contexto do Reúne e do que implicava a ampliação do espaço do acesso por ações afirmativas, por financiamento governamental, houve uma movimentação no sentido de ampliação de vagas e também de reformulação de concepções curriculares e de cursos, que disse respeito, inclusive, à história. Eu não sei como as coisas se passaram na Universidade Federal Fluminense, mas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu trabalho, e noutras que eu tive informações, entre os anos de 2015 e 2017, pelo menos, houve um amplo debate no sentido de uma reformulação do curso. Nesses debates que aconteceram na minha universidade, de onde eu posso falar, que eu vivenciei, houve uma possibilidade de descolonização do currículo. Inclusive, houve propostas de se abandonar certas disciplinas do quadripartismo e de se repensar o curso a partir de disciplinas de formação metodológica, teórica, conceitual, e deixar todas essas disciplinas do quadripartismo como disciplinas opcionais para os estudantes, opcionais ou eletivas.
seria um passo importante, que infelizmente não foi dado. E não foi dado pela enorme dificuldade de colegas de poderem pensar a história fora das caixas que estão estabelecidas, fora do quadro de pensamento das nações, ou do quadro de pensamento da classe. Ter que repensar ou introduzir o debate, por exemplo, sobre questão de gênero, sobre questão de raça. Aí eu estou me aproximando do ponto central da questão que vocês formularam. Na URGS, efetivamente, foi aprovada uma disciplina chamada História e Relações Étnico-Raciais, assim como História e Relações de Gênero. Já foi um certo avanço. Mas essas disciplinas elas foram consideradas, digamos assim, como agregadas, né? Uma ideia maior em que a estrutura se manteve. Enquanto essa estrutura estiver mantida, uma perspectiva colonizada de pensar a história, na minha opinião, não será mexida. Por quê? Descolonizar os currículos, na minha opinião, implica, em primeiro lugar, em pensar que o conhecimento é algo que não diz respeito apenas ao mundo acadêmico ou apenas aos professores. Diz respeito a outros detentores de conhecimento, no caso das populações indígenas, no caso das populações afro-brasileiras. Significa o reconhecimento do valor do conhecimento para matrizes culturais que não estão embasadas no escrito. E isso é muito difícil, a aceitação, por um lado, e também é muito difícil operacionalizar dentro de uma forma convencional. Então, enquanto nós submetermos, ou continuarmos a submeter a ideia do conhecimento a uma perspectiva apenas científica e apenas acadêmica, por mais ampla que essa questão acadêmica seja, uma descolonização efetiva dos currículos não vai acontecer. Porque intelectuais indígenas, pesquisadores indígenas que existem, no momento em que eles entram em contato com o mundo ocidental e com as perspectivas eurocêntricas e ocidentais, o trabalho deles acaba sendo resistir a isso. E menos mostrar efetivamente como as suas sociedades são. E me parece que o grande desafio é esse. É pensar que a noção de diversidade, cultural, étnico-racial, deveria ser o atravessamento da nossa concepção de conhecimento, e não apenas uma perspectiva de inclusão. Isso é difícil fazer. Então, vamos chegar no ponto que me parece que é o núcleo da questão que vocês, né, colocaram. Toda a legislação que foi comentada por mim anteriormente, ela tem que ver com um reconhecimento público que o Estado brasileiro passou a fazer de meados dos anos 90 em diante, da existência no Brasil do fenômeno do racismo, porque até então a democracia racial era, e ainda continua sendo, de certa forma, a ideologia oficial das relações raciais brasileiras. E a democracia racial consiste justamente no pressuposto de que não existe racismo, porque há a possibilidade da convivência de diversas raças no Brasil. O que, de fato, há convivência, mas dentro de um pressuposto de desigualdade, que não está colocado no discurso da democracia racial. Esse discurso, ele sobreviveu, inclusive dentro dos órgãos públicos, até meados dos anos 90. Foi uma grande vitória para o movimento negro, sobretudo na sua mobilização nos anos 70 e 80, forçar o governo brasileiro a reconhecer a existência do racismo. E a partir do momento em que isso aconteceu, políticas públicas antirracistas puderam começar a ser feitas. Órgãos, né, destinados à erradicação do racismo foram criados, como a Fundação Palmares, criada em 1995, que está sendo desmontada agora, mas aí é uma outra questão que eu não quero chegar nela. Mas então,
podemos ver aí como que a questão da disputa racial tem uma dimensão política grave, né, em nosso país. Então, o CEPIR, que é criado em 2013, então tem várias secretarias e tudo, que iniciam uma política pública antirracista. Dentro dessa política pública antirracista é que estão as leis que integram a legislação que eu lhes falei, e que são leis vinculadas a um postulado afirmativo de raças, não de raças, mas de uma diversidade racial até então não reconhecida publicamente. É aí que se coloca a história, é aí que se coloca a questão do ensino de história. Reconhecer o papel dos estudos africanos conectado com o ensino implica em afirmar uma política pública de uma sociedade diferente para o nosso país. Mas isso esbarra em resistências ou abertas ou veladas de variada procedência. As resistências veladas são as mais fortes, porque elas esbarram não apenas em convicções ideológicas ou convicções decorrentes de formação, mas também em uma inércia para não mudar. Porque a mudança, nesse caso, exigiria não apenas agregar informações, mas exige repensar tudo aquilo que nós consideramos como cultura. A ideia de cultura teria que ser repensada, de sociedade teria que ser repensada. Então, exigem movimentos para os quais é preciso vontade política e, sobretudo, o que é mais difícil em nosso país, o reconhecimento de que o racismo é um fenômeno social relevante. Que, na maior parte das vezes, mesmo quando se reconhece que há o racismo, ele não é reconhecido como um fenômeno social relevante. Ele é reconhecido sempre como um fenômeno associado a outros, de caráter econômico, de caráter social e tudo. Seria preciso reconhecer o racismo como um fenômeno central para a nossa sociedade. Por isso que eu falei antes para vocês, eu vejo o racismo como um fenômeno central na nossa sociedade, porque eu entendo a nossa sociedade como perpassada por um colonialismo interior, em que uma elite política e social controla o poder, ou pelo menos orienta, né, as formas de relação de poder, a partir de paradigmas ou pressupostos que fazem sentido para esta elite, que não fazem sentido para, digamos, a maior parte da população, mas que, através de instituições, de espaços de formação, escola, enfim, reproduzem esses pressupostos. Então, eu acho que teríamos que reler seriamente Frantz Fanon, teríamos que reler seriamente Aimé Césaire, teríamos que reler o próprio Samir Amin, esses teóricos de esquerda, né, africanos, negros, e recolocar o racismo como fenômeno de centralidade, não apenas o movimento negro, mas todos nós. Nesse sentido, é que eu argumentei desde o início dessa entrevista que o ensino é fundamental. Porque é no ensino formal, é no espaço do ensino formal que nós temos a possibilidade da formação política e cívica de um tipo de sociedade ou igual ou diferente daquela que nós temos. O ensino nunca é neutro, certamente, né? Não é à toa que no atual governo um dos primeiros objetos de ataque foi Paulo Freire. Não é à toa que uma das primeiras instituições a serem atacadas foi o MEC. E dos primeiras medidas tomadas diz respeito às terras indígenas, por um lado, e o fechamento do SECADI, que era a Secretaria de Educação Continuada, Formação e Diversidade, que era o espaço do MEC, o Ministério da Educação e Cultura, destinado a políticas de inclusão, a políticas de diversidade. Então, nesse sentido,
o discurso, né, da nação, o discurso da identidade nacional, que foi o discurso em torno do qual a nossa sociedade foi construída, né? Todos, né, as 3 raças que formam uma mesma pátria e tudo mais, o Brasil está unido na sua diversidade. Esse discurso, ele precisa ser pensado a partir de uma perspectiva multicultural e multirracial. Mas isso envolve uma tomada de posicionamento político a partir de uma consciência, não apenas social, de classe, mas também uma consciência racial, que nos coloca sempre como um elemento de dificuldade. Não é à toa que, no contexto das ações afirmativas, uma das áreas que se tem refletido no Brasil a partir da contribuição de jovens pesquisadores negros e negras é o fenômeno da branquitude. São chamados estudos críticos da branquitude. Porque é justamente uma maneira de mostrar que, ao descolonizar os currículos, nós não estaríamos pensando nas populações negras ou indígenas, mas na sociedade como um todo, inclusive os brancos, que também têm consequências positivas, em algum caso, pelo acúmulo de privilégios, ou não, pela posição que ocupam de privilégio, que ocupam nas relações raciais. Tudo isso está implicado, na minha opinião, numa descolonização dos currículos. O que, por outro lado, sugere o quão ela é complicada e o quanto ela depende não apenas da vontade de professores ou de professores de história, mas também de gestores, de instituições, de mudanças em projetos, né, escolares que envolvem outros atores e outras atrizes. Mas é uma questão absolutamente relevante e acho que, independente de esperarmos que as coisas aconteçam em conjunto, temos que oferecer a nossa contribuição, mais ou menos, para que elas vão acontecendo a partir das nossas iniciativas individuais também. É como eu penso assim. Obrigado, professor. Eu queria fazer uma quebra aqui no nosso protocolo de questões, né, porque de todas essas questões que você colocou, esses problemas, um conjunto de coisas passou na minha cabeça e eu fiquei pensando também numa palestra que eu assisti recentemente do Silvio Almeida, em que ele tratava da questão do racismo estrutural. Perfeito. E durante a nossa entrevista, você tocou num assunto que ainda para mim é muito marcante, né? O fato da academia, em especial os cursos de história, né, que é o que a gente está tratando aqui, serem predominantemente brancos. E eu diria mais, brancos e elitistas. Sim. E vou além, misóginos também. Então, uma questão que a gente talvez nem tenha formulado, mas que me veio aqui à cabeça, se eu me permitir fazer, é se durante o seu processo como intelectual negro, que é dentro da academia, você passou por uma série de constrangimentos. Como é que foi isso? Ser um intelectual negro num ambiente predominantemente branco, predominantemente elitista, racista e excludente, né? Pois, veja só. Eu atuei durante tanto tempo dentro dos estudos medievais, passei por um processo de formação sobre o qual eu falei para vocês, e não me lembrava, até algum tempo atrás, de ter passado por constrangimentos. Não me parecia ter havido barreiras, né? Dificuldades, como muitos dos meus colegas intelectuais e pesquisadores e militantes negros dizem. Mas depois, quando eu comecei a rever na minha memória as coisas, eu me dei conta que, na verdade, no calor da hora e no momento em que as coisas estavam acontecendo, era preferível pensar que elas não estavam acontecendo. Mas estavam. Por exemplo, quando eu fui aprovado na URGS, eu ouvi, logo na época que cheguei, isso, temos um negrinho no departamento agora. Então não é a questão, a palavra negro em si não tem nenhuma conotação negativa para mim, mas o negrinho tem. Porque a maneira, né, de tratar, isso é a democracia racial brasileira. Ouvir, como se costuma dizer aqui, ouvir a boca pequena,
Ninguém disse quem falou, mas correu esse boato. Então, essas coisas, durante muito tempo, aconteceram, mas eu preferia pensar que não estavam acontecendo. Era uma estratégia de sobrevivência, hoje eu me lembro assim. Agora, tem um dado que é indubitável, e que isso não aconteceu apenas comigo, acontece com os intelectuais negros e as intelectuais negras de maneira geral. Eu precisei trabalhar muito mais do que seria de se esperar para sobreviver dentro do meio acadêmico. Isso é uma reclamação que os intelectuais e pesquisadores negros e negras em geral fazem, e é verdade. A condição de sobrevivência é que você seja o melhor. A condição de sobrevivência é que você seja a exceção à regra. E é contra isso que se tem que lutar. Contra a ideia da exceção. Não, o Rivair, eu me lembro da minha tese de doutorado. O argumento sempre é esse. É um trabalho de alguém esforçado. O Rivair é alguém esforçado. O Rivair é alguém comprometido, esforçado. Então, essa ideia do esforço, então ele tem que correr muito para estar onde ele está. Isso é uma forma do racismo velado. Isso é uma forma do racismo velado, não há dúvida alguma. Hoje eu sinto dessa maneira. Outra coisa, a minha identidade negra, ela não era reconhecida enquanto eu trabalhava com a Idade Média. Ela passou a sê-lo no momento em que eu me posicionei e passei a trabalhar com outros temas, com outros assuntos e com outros enfoques. Então, essa identidade, ela não é reconhecida publicamente, até hoje, por colegas, mas o é pelos alunos e pelas alunas negras. Então, o dado da representatividade, que é o ponto inicial da sua fala, eu acho muito importante. Agora, eu continuo sendo partidário da ideia de que o conhecimento não deve ser exclusivo de grupos ou indivíduos. Então, eu não vejo nenhum problema, não veria nenhum problema de que pesquisadores, historiadores, enfim, intelectuais brancos e brancas pudessem tratar de história da África, da história negra, desde que o fizessem a partir desse lugar. É que muitas vezes o fazem em nome do conhecimento, como se não houvesse pertencimentos deles raciais. Então é fácil falar do negro ou da negra, mas não afirmando que é um branco ou uma branca que está falando. Porque ao se colocar dessa maneira, imediatamente haverá que se colocar o reconhecimento do lugar da pessoa, inclusive de quem detém ou monopoliza o conhecimento dentro das relações raciais. Uma das definições da branquitude é justamente essa. A branquitude é uma situação em que a pessoa branca observa, a partir de um lugar privilegiado, os outros, não colocando a si mesmo no jogo das relações. Então, no momento em que você não se coloca, os teus objetos de estudo são os mais variados, e inclusive você pode assumir uma posição de cumplicidade com esses objetos, mas essa cumplicidade não significa um compromisso. É o que o professor Lourenço Cardoso, da Unilab, chama da branquitude crítica. Ele distingue a branquitude crítica da branquitude acrítica. A branquitude acrítica é a branquitude da supremacia branca. O absurdo seria a supremacia branca norte-americana. Então é isso mesmo. Branco é superior, negro é inferior, e é isso. Então é a branquitude que é porque é, essencialista. A branquitude crítica implica no reconhecimento de que há problemas, de que há questões das relações raciais, mas apenas no limite do estudo, ou no limite da interpretação. Então, eu conheço colegas, homens e mulheres brancos, que são estudiosos e são ativistas em defesa da luta antirracista, mas o fazem como brancos, não em nome de. Então, a questão da representatividade é importante, mas ela não deve ser
exclusivas, na minha opinião. Mas enquanto você tiver um professor negro num conjunto de 30 pessoas brancas que não se reconhecem racialmente, aí fica difícil, né? Então, a representatividade é importante. O exclusivismo racial, não. Até porque aí você reproduz o que foi feito dentro da desigualdade racial. Então, você acha... E outra coisa, cor de pele e vinculação racial não significa necessariamente consciência. Olha o que está acontecendo na Fundação Palmares hoje. Quem dirige a Fundação Palmares, que é o primeiro órgão público, conforme eu disse para vocês, que foi criado para a defesa da cultura afro-brasileira, é uma pessoa negra indubitável, filha, inclusive, de um militante histórico do movimento negro, mas que é adversário do movimento negro e é uma pessoa que está ali para desmontar o que a Fundação Palmares representa para o movimento negro. E, ao fazê-lo como uma pessoa de cor escura, ele presta um desserviço muito maior do que se fosse uma pessoa branca. Porque, sendo a pessoa branca, é branco racista. Então, essa coisa de generalizar branco de um lado racista, negro de outro lado vítima, eu acho também problemático. A questão aí tem que ver com consciência política, consciência social e, dentro dela, a consciência racial. Então, de qualquer maneira, tem que ver com tomadas de posição que não estão ligadas apenas à ascendência, descendência ou lugar social. Tem que ver com posicionamentos que exigem, na verdade, uma reflexão e uma assunção de responsabilidade do que significa certas posições tomadas em espaço público. Então, nesse sentido, eu acho que nós precisamos avançar. O fato é que as ações afirmativas na universidade estão produzindo resultados que fizeram diminuir esse desequilíbrio que você apontou, Tiago. Ainda não resolveu, mas diminuiu e tenderá a diminuir se elas continuarem, o que é uma luta agora para que elas continuem. O que não significa que o racismo seja um problema apenas para os intelectuais, militantes e pesquisadores negros. Deve ser um problema para a sociedade como um todo. Isso é uma questão difícil e complicada. Eu me lembro que no meados dos anos 80, o professor militante, pesquisador Joel Rufino dos Santos, do Rio de Janeiro, que foi um dos primeiros presidentes da Fundação Palmares, escreveu um texto que eu considero brilhante, chamado O Movimento Negro e a Crise Brasileira, em que ele advogava justamente uma série de teses sobre as estratégias para sair do colonialismo interno e da situação e do impasse que o Brasil vivia naquele momento, em 85. E a posição dele era isso, que era preciso constituir uma frente antirracista e uma frente não apenas integrada por pessoas negras, mas por aliados, parceiros que tivessem a consciência do que significa uma sociedade antirracista, não racializada, né, como é a sociedade brasileira. É uma alternativa. Outras alternativas que surgiram, enfim, que surgem sempre, é de pensar que não dá para contar com os brancos. Então aí temos uma questão que também é política, mas mostra o quanto que ela é central para nós. Professor, muito obrigado por responder essa questão. Acho que a entrevista foi maravilhosa até aqui. E essa última questão, acho que muito representativa, né, para usar essa palavra, porque é um incômodo que todos nós sentimos, né? E eu me lembro, né, já que a gente falou tanto de ensino, eu me lembro de uma aula que eu dou, né, no ensino fundamental, 6º ano, 7º ano, em que os alunos negros se reconheciam no passado dos escravos e perguntavam, mas por que eles não se revoltavam? Não, eles se revoltavam, né? E o quanto a apresentação de outras figuras, né, foi importante para eles se reconhecerem e perceberem o protagonismo negro na história. Né? Por exemplo, eu lembro que eu usava um videozinho curto que o senhor produziu um tempo atrás sobre Mussa, né, as viagens de Ibn Batuta, né? E o quanto isso impactou, nossa, esse era o homem mais rico da história, ele era negro.
claro, de um simplismo muito grande, mas Sim. que abriu os olhos deles de uma forma assim, ó, meu Deus, como é que pode? O cara mais rico da história, entre aspas, era negro. A finalidade desse vídeo foi essa. Você sabe que antes de finalizar esse vídeo, nós projetamos esse vídeo para alunos de uma escola pública de ensino fundamental, para alunos da faixa de 12, 13 anos, que são os alunos a que se destina o vídeo. E prevaleceu um silêncio assim durante toda a exibição do vídeo, e eu muito atento para justamente ver essas reações. Ao final do vídeo, que era o momento do debate, algum ou outro perguntou alguma questão e tudo, e haviam ali 2 ou 3 estudantes negros e negras, e um desses estudantes me disse apenas o seguinte: eu não sabia que tinha sido assim. Então eu não sabia que tinha sido assim, quando ele vê ali mesquitas, quando ele vê ali, né, construções, quando ele vê... Eu não sabia que tinha sido assim. Eu falei, bom, o vídeo já... O objetivo era esse, era mostrar outra possibilidade de olhar para o passado, né? Mas, enfim, o quanto, portanto, que tudo isso está atravessado por questões que são sempre contemporâneas, né? Mas, afinal, como dizia Certeau, de novo, né? A história é um diálogo entre vivos. Embora sempre se tratando de passado, mas é um diálogo entre vivos. Obrigado, professor, mais uma vez. E essa experiência que você e o Thiago acabaram de relatar é muito parecida, né? E essas coisas se repetem, não é à toa. Eu lembro que eu dava uma aula também que eu apresentava o Grande Zimbábue, e mais uma vez a reação era muito parecida com o que vocês acabaram de descrever. Sim, exato. E, professor, então, nesse sentido, né, a gente... nós tocamos um monte de coisa muito interessante, e como eu falei para o senhor ao longo da entrevista, é uma ideia de tentar criar uma espécie de memória do campo, e a gente tem algumas perguntas que são muito, muito parecidas para todos os entrevistados. Por conta da sua transição para os estudos africanos, a gente acabou sendo uma que teve que ser mais adaptada. Mas eu acho que essa pergunta talvez valesse a pena nos termos que estão sendo feitos para todos os professores até aqui. Né? Uma questão que a gente vem fazendo para todos eles... o que seria uma recomendação, o que o senhor diria para um jovem interessado nos estudos medievais? E aí a gente estava discutindo se valia a pena fazer essa pergunta para o senhor nesse sentido, porque o senhor já se desvencilhou dessa área, ou está atuando em outro momento, mas talvez, sobretudo depois dessa conversa tudo que a gente teve, valesse a pena perguntar nesses termos para o senhor. O que o senhor indicaria para um jovem que estivesse interessado nos estudos medievais, tendo em vista toda essa conversa que a gente teve até aqui? Bem, eu preciso pensar um pouquinho. Justamente porque, quando eu lecionava a Idade Média, às vezes me ocorria parecer para os alunos que eu tivesse uma paixão ou uma simpatia pela Idade Média. Os alunos não entendiam que o que estava acontecendo ali era um trabalho profissional. E eu já ouvi alunos em sala de aula me perguntar: mas, Rivair, você não gostaria de ter vivido na Idade Média, aquele momento fantástico? Eu dizia: olha, não gostaria de modo algum. Primeiro porque se eu tivesse vivido na Idade Média, eu teria sido servo da gleba. Nada muito diferente disso. E com a minha cor, muito provavelmente, mouro, cativo, escravo, ou o que quer que o valha. Então, não tenho... Acontece que, em geral, um estudante, em geral, enfim, não é uma regra, mas ele tem uma base imaginária da sociedade medieval que é o que o cativa. Isso não deixa de ter implicações importantes. No dicionário temático de história medieval, acho que agora ele foi relançado com outro nome, mas com o nome Dicionário Temático de História Medieval, lançado pela EDUSF, né? Tem um verbete chamado Idade Média, o verbete Idade Média. E eu acho muito interessante esse verbete, esqueci o nome do autor agora, Christian Amalvi, lembrei, Christian Amalvi. Esse mesmo contribuidor, ele tem um livro chamado O Gosto da Idade Média, em que ele estuda essa questão que vocês fizeram.
por que a Idade Média cativa e como ela cativa no ensino, na França, no caso, que foi o que ele estudou. E a conclusão que ele chega é que boa parte dessa atração que os jovens têm pela Idade Média tem mais que ver com a Idade Média imaginária, que remete aí para todas as identidades nacionais, em alguns casos também identidades infantis, inclusive de contos de fadas e tudo mais. Então eu diria, nesse caso, para esses estudantes, procurem a Idade Média concreta, real, objetiva, e aprendam como que uma sociedade, ou como que sociedades que passaram por problemas estruturais gravíssimos, puderam se recompor e se transformar. A experiência histórica transcorrida no período medieval é uma experiência histórica importante de ser conhecida. Mas não necessariamente a experiência dos grupos dominantes, e sim dos grupos dominados, eu diria isso. Porque nesse sentido, eu não vejo um exclusivismo dos estudos africanos, nem dos estudos europeus, nem dos estudos americanos. Eu vejo uma preocupação com a experiência humana na sua diversidade. Seria isso que eu diria nesse sentido. Assim como não tenho nenhuma restrição às questões que são tratadas no campo dos estudos medievais, que são questões da maior relevância para compreender essa diversidade humana, para compreender diferentes formas pelas quais as sociedades reagem às pressões, né, colocadas pelo ambiente, pelo meio, pelo tempo, pelo espaço. Então, nesse sentido, eu acho que é extremamente importante. Assim como, se queremos também nos entender, é importante conhecer a Idade Média, porque ali está a base de muito que nos constitui também, pelo viés do catolicismo popular, que está entre nós o tempo inteiro, para o bem e para o mal, inclusive nas perspectivas ultraconservadoras que reaparecem o tempo inteiro. A maldição de Cã está no discurso presente como uma forma de reativação do racismo, e ela remonta desde o período medieval. Então tem muitos elementos, né, de conservadorismo. Estudar a Idade Média nos permite identificar e pensar. Eu, quando trabalhava ainda com a Idade Média, fui entrevistado certa vez por um jovem pesquisador que desenvolveu o mestrado dele sobre o ensino de história da África na URGS, o ensino inexistente. E ele me fez uma pergunta que foi a seguinte: como um intelectual, um historiador negro como você, se sente estudando a Idade Média? Eu entendi perfeitamente a questão que ele me colocava, que mais ou menos tem que ver com o que nós discutimos antes. Mas a resposta que eu dei para ele na época foi o seguinte: que também me parecia importante, e acho assim até hoje, estudar as sociedades europeias no momento em que elas não estavam no centro do mundo. Compreender essas sociedades nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas formas de interação, no momento em que elas não eram o centro do mundo, nos ajuda a pensar o que elas passaram a ser no momento em que elas se colocaram no centro do mundo. Eu continuo achando que o século XIII é fundamental para entender os processos de constituição do sistema mundial. O século XIII, e depois, quando eu descobri que o Samir Amin pensava a mesma coisa, eu falei, puxa vida, então agora sim, se ele pensava a mesma... E, de fato, o século XIII tem uma virada aí colocada que é fundamental para entender os processos de mundialização, de sistema mundial posteriores, mas que se dá num momento em que tudo parece contrário. Então, estudar a Idade Média é relevante, sim, o que não significa fazê-lo numa perspectiva eurocêntrica. Eu fecharia por aqui. Professor, muito obrigado, então, por essa entrevista. Muito obrigado, então, por esse tempo que o senhor esteve aqui conversando com a gente. E, enfim, agradecer demais as suas respostas, as reflexões que o senhor trouxe para nós. Eu agradeço a vocês. Quero dizer que foi um prazer poder estar aqui, participar, lembrar um pouco, né, de acontecimentos e trazer reflexões um pouco desordenadas, porque tem que ver justamente com essa forma de dialogada, mas que, se puderem contribuir para a memória do campo, eu ficarei satisfeito.
Um abraço a vocês, uma boa tarde a todos e a todas. Bom, gente, é isso. Encerramos aqui o nosso Translatio Intrista. Continue nos acompanhando nas redes, estamos no Instagram, aqui no YouTube e também no Facebook. Um grande abraço e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.